Olá, amigos do canal Proibido, espero que todos estejam bem. Hoje temos mais causos da nossa série, causos e contos que o povo conta. Preparem-se para histórias arrepiantes que vão mexer com a imaginação. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum relato. Vamos juntos nessa jornada de mistérios? Primeiro causo. Eu nunca fui do tipo que se assusta facilmente. Trabalhando no centro de São Paulo há mais de 10 anos, já passei por todo tipo de situação esquisita. Gente estranha nas ruas, brigas inesperadas no meio do trânsito, até perseguições de madrugada enquanto voltava para casa. Mas nada disso se compara ao que aconteceu naquela noite no metrô. Até hoje, tenho dificuldade em contar essa história sem que as pessoas me olhem com desconfiança. Juro, porém, que tudo o que vou relatar é verdade. Desde então, nunca mais consegui andar de metrô da mesma maneira. Era uma quarta-feira qualquer, uma daquelas noites cansativas em que o trabalho se arrasta e você mal vê a hora de chegar em casa. Já passava das 23 horas e o escritório estava praticamente vazio. Fiquei até mais tarde resolvendo alguns relatórios urgentes e a sensação de cansaço me dominava. Tudo o que eu queria era pegar o metrô, chegar em casa, tomar um banho rápido e dormir. Naquela hora, o transporte público costuma ser tranquilo, sem a muvuca das multidões que transitam no horário de pico. Pensando nisso, caminhei sem pressa até a estação mais próxima, a estação Sé, já acostumada com o trajeto. Quando entrei na estação, notei que o ambiente estava mais silencioso do que o normal. Tudo parecia calmo, talvez calmo demais. Os alto-falantes ecoavam os anúncios usuais, com aquela voz robotizada informando sobre a próxima composição, mas eu mal prestei atenção. Passei meu bilhete no leitor, desci as escadas rolantes e segui para a plataforma. Ali, a cena era familiar. Algumas pessoas espalhadas esperando o trem, a maioria com fones de ouvido ou os olhos grudados nos celulares. O trem chegou e as portas se abriram. Entrei sem pensar muito, sentando-me em um dos cantos. O vagão estava quase vazio. Havia um casal de adolescentes no outro extremo, e bem à minha frente um mendigo de aparência maltrapilha, coberto por camadas de roupas velhas e sujas, inadequadas para a estação do ano. Ele balançava o corpo levemente, sussurrando algo que eu não conseguia entender. A princípio, achei que ele estava falando sozinho, mas, ao tentar focar nos murmúrios, percebi que o que ele dizia era incompreensível, como se fosse uma mistura de palavras em várias línguas ou sons desconexos. O trem começou a andar. As primeiras estações eram bem conhecidas por mim: Sé, Liberdade e São Joaquim. Já fiz esse trajeto várias vezes, então não me preocupei em prestar muita atenção. Tudo parecia normal, até que comecei a notar que o clima dentro do vagão era diferente. Era uma sensação difícil de explicar, como se o ar fosse mais denso, mais pesado. Olhei para o casal no fundo do vagão, mas eles tinham desaparecido. Pensei que talvez tivessem descido em alguma das últimas paradas, sem que eu notasse, distraída pelos meus próprios pensamentos. Continuei sentada, observando pela janela as luzes passando rapidamente. O trem estava cada vez mais vazio e o mendigo à minha frente continuava com seus murmúrios incessantes. Eu não conseguia entender o que ele dizia, mas agora aquilo me incomodava de uma maneira diferente. O som parecia mais próximo, mais insistente, e comecei a sentir uma leve inquietação. O nome da estação seguinte foi anunciado, mas algo estava errado. O nome da parada era algo como Sares, o que não fazia sentido. Não era uma estação que eu conhecia. Olhei para o visor, tentando decifrar o que estava acontecendo. O nome piscou uma ou duas vezes antes de desaparecer, e senti um frio na espinha. Eu sabia que conhecia cada estação desse trajeto, e Sares definitivamente não era uma delas. O vagão continuava avançando, e a sensação de que algo estava muito errado começou a se intensificar.
Olhei pelas janelas, mas o que vi do lado de fora me deixou ainda mais desconcertada. A paisagem começou a mudar. No início, eram apenas pequenos detalhes. Construções mais distorcidas, ruas sem iluminação. Depois, começaram a aparecer coisas que não faziam sentido. Postes de luz inclinados em ângulos impossíveis, prédios curvados sobre si mesmos e pessoas que simplesmente não se mexiam. Elas estavam ali, paradas, olhando fixamente para o nada, como se fossem estátuas. O trem parou e a estação que se revelou pela janela era completamente desconhecida. O nome não fazia sentido. Parecia um anagrama de uma estação que eu conhecia, mas as letras estavam todas embaralhadas. As portas não se abriram, algo que nunca aconteceu em qualquer estação. Mesmo que ninguém descesse ou subisse, as portas sempre se abriam por alguns segundos, mas não dessa vez. Olhei para o mendigo à minha frente e percebi que ele havia parado de murmurar. Agora ele me encarava diretamente. Seus olhos eram profundos, quase vazios, mas com algo perturbador neles. Ele não disse nada, mas o olhar era tão penetrante que me senti paralisada. O trem voltou a andar. Tentei manter a calma, pensando que talvez houvesse alguma falha no sistema, algo que seria resolvido na próxima parada. Mas as estações seguintes continuaram a ser ainda mais estranhas, e o cenário lá fora se tornava cada vez mais distorcido, quase como uma versão de pesadelo do mundo real. Tentei me levantar e acionar o botão de emergência, mas nada parecia funcionar. Era como se o vagão estivesse completamente desconectado do mundo. Depois do que pareceram horas, o trem parou novamente, dessa vez em uma estação sem nome. As portas se abriram e, tomada pelo desespero, saí correndo para a plataforma. O lugar era desolado, com apenas algumas luzes fracas piscando no teto. O chão estava coberto por uma espécie de névoa baixa que parecia flutuar. Olhei para trás, tentando encontrar alguma saída, alguma indicação de onde eu estava, mas tudo o que vi foram portas metálicas trancadas e corredores que levavam ao nada. Foi nesse momento que percebi que não havia mais barulho algum, nenhum som do trem partindo, nenhuma voz, nem mesmo o murmúrio do vento. Tudo estava silencioso, esmagadoramente silencioso. Caminhei por algum tempo tentando me orientar, mas o lugar parecia um labirinto. As escadas rolantes estavam desligadas e as poucas placas que encontrei eram incompreensíveis, como se estivessem escritas em uma língua que eu não conhecia. Cada passo que eu dava parecia ecoar e comecei a sentir como se estivesse sendo observada. Olhei em volta, mas não vi ninguém. A sensação, no entanto, era inegável. Não sei por quanto tempo fiquei vagando por aquela estação desconhecida, mas a cada segundo a angústia crescia. Em algum momento, comecei a ouvir passos. Eram suaves, mas constantes, e pareciam me seguir. Corri até um corredor onde, para meu alívio, encontrei um guarda. Ele vestia o uniforme da companhia de metrô, mas seu rosto era inexpressivo. Sem dizer uma palavra, ele apontou para um trem que acabara de chegar na plataforma. Não havia outra opção. Entrei. Esse trem parecia diferente. Não era tão iluminado e as janelas estavam sujas. Mesmo assim, decidi não questionar. Eu só queria sair dali. Conforme o trem avançava, as paisagens externas começaram a se normalizar. Estações familiares voltaram a aparecer e o cenário distorcido sumiu. Quando finalmente desci na minha estação, já era madrugada. O relógio marcava 2h30. Eu deveria ter chegado em casa horas antes. Desde aquela noite, algo mudou. Ainda uso o metrô, mas nunca mais peguei a mesma linha à noite. Se você gostou desse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você.
E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Segundo causo. Era um domingo comum. Eu voltava de uma viagem de fim de semana para visitar uma amiga que mora no interior de São Paulo. O trajeto de volta sempre foi tranquilo. O céu estava limpo, a estrada vazia e a música na rádio era suave, o tipo de canção que ajuda a passar o tempo sem pressa. Eu conhecia bem aquela estrada, já a tinha percorrido várias vezes, sabia de cor cada curva, cada ponto de parada. Por isso, quando vi a ponte, algo me pareceu estranho de imediato. Estava a cerca de 50 quilômetros de casa quando, ao contornar uma pequena colina, me deparei com aquela ponte que até então eu tinha certeza de que não existia. Era uma ponte antiga, de pedra, como aquelas que se vêem em vilarejos europeus medievais, com muros baixos nas laterais. Ela parecia completamente fora de lugar ali, no meio da estrada rural, onde tudo era bem mais simples e moderno. Parei o carro por um momento, olhando ao redor. Nada fazia sentido. A ponte não aparecia no GPS e eu sabia que nunca a tinha visto antes, mas ao mesmo tempo ela parecia tão natural ali, como se fizesse parte da paisagem há séculos. A curiosidade foi mais forte do que o meu bom senso. Deveria ter ignorado e seguido em frente, mas aquela estrutura me chamou. Talvez fosse o fato de eu estar sozinha na estrada, com tempo de sobra, ou talvez fosse apenas uma necessidade irracional de explorar o desconhecido. Sem pensar muito, virei o volante e dirigi em direção à ponte. Conforme o carro começou a atravessá-la, senti uma mudança quase imediata no ambiente ao meu redor. No início, era sutil, como um leve desconforto, uma pressão nos ouvidos, semelhante à que se sente ao subir uma serra muito rápido. O céu, que antes era claro e azul, começou a escurecer, e as nuvens que se formaram eram de um cinza pesado e ameaçador. A temperatura dentro do carro pareceu cair bruscamente e um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para os lados e notei que as árvores eram mortas, completamente sem folhas, com galhos retorcidos projetando-se contra o céu, como se fossem ossos secos. Meu coração começou a bater mais rápido. Pensei em dar meia volta, mas não havia espaço para isso. A ponte era estreita, com apenas uma faixa para veículos. Respirei fundo e continuei dirigindo. É apenas uma ponte, disse a mim mesma, tentando acalmar meu nervosismo. Em alguns minutos, eu estaria do outro lado e poderia seguir meu caminho de volta. Quando cheguei ao fim da ponte, algo ainda mais estranho aconteceu. O GPS do carro parou de funcionar. A tela ficou completamente em branco, como se o aparelho tivesse sido desligado. A rádio, que estava tocando música até então, começou a emitir estática. Olhei para fora e me deparei com uma visão que me deixou sem palavras. À minha frente havia um vilarejo, mas não era um vilarejo comum. As casas eram velhas, muitas delas em ruínas, com janelas quebradas e telhados parcialmente desabados. As ruas, que deveriam estar cheias de poeira e lama, estavam cobertas por uma fina névoa branca que parecia flutuar a poucos centímetros do chão. O lugar exalava uma sensação de abandono e decadência, como se tivesse sido esquecido por todos há muito tempo. O que mais me perturbou foi a completa ausência de som. Não havia vento, pássaros, nem o som distante de uma cidade. Era como se o mundo inteiro estivesse preso em um silêncio mortal. Desci do carro, hesitante, e fechei a porta atrás de mim. O som do fechamento ecoou de maneira estranha, como se o ar ao redor fosse pesado. Fiquei ali, parada por um momento, tentando entender o que estava vendo. À minha esquerda havia uma casa maior. Provavelmente uma antiga prefeitura ou escola, com grandes janelas escuras que pareciam observar quem passava. À minha direita, um beco estreito levava a mais construções decrépitas. Resolvi caminhar um pouco, tentando entender onde eu estava e principalmente o que aquele lugar era. À medida que andava,
Comecei a notar vultos. Havia pessoas andando devagar, de um lado para o outro. No início, pensei que fossem moradores, mas logo percebi que algo não estava certo. Elas andavam sem rumo, sem propósito, como se estivessem apenas vagando, sem vida. Aproximei-me de uma delas, uma mulher idosa com roupas esfarrapadas e o rosto coberto por um lenço sujo. Quando estava a poucos metros dela, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Senti um frio subir pela espinha. Voltei a caminhar, dessa vez com passos mais rápidos, tentando encontrar alguma saída daquele lugar. Mas não importava para onde eu fosse. Cada rua parecia levar a mais becos sem saída, mais casas em ruínas e mais figuras que desapareciam assim que eu me aproximava. Então, comecei a ouvir algo. Primeiro foi apenas um leve sussurro, quase inaudível, vindo de algum lugar atrás de mim. Pensei que fosse o vento finalmente se levantando, mas o som se tornou mais definido. Eram passos. Alguém ou algo estava me seguindo. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A rua atrás de mim estava vazia. Meu coração batia forte no peito e me obriguei a continuar andando. Os passos continuaram sempre atrás de mim, mas nunca havia nada quando eu olhava. O que antes era uma leve inquietação transformou-se em pânico. Comecei a correr, girando pelas ruas e becos, tentando escapar daquele som. As casas ao meu redor pareciam se fechar, como se as paredes se estreitassem, bloqueando o meu caminho. Era como estar presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Depois do que pareceram horas correndo em círculos, finalmente vi a ponte novamente. Meu carro ainda estava lá, parado exatamente onde eu o havia deixado. Corri em sua direção, ofegante, e entrei no carro tão rápido que mal consegui colocar as chaves na ignição. Liguei o motor e dei ré, dirigindo de volta pela ponte o mais rápido que pude. À medida que avançava, o céu começou a clarear novamente. As árvores mortas foram substituídas por vegetação verde e viva, e a temperatura no carro voltou ao normal. Quando finalmente atravessei a ponte, olhei pelo retrovisor e vi que ela havia desaparecido. O GPS e o rádio voltaram a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Continuei dirigindo em choque até chegar em casa. Não contei a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite, pelo menos não nos primeiros dias. Era como se eu mesma não acreditasse no que tinha vivido. Mas os sonhos começaram logo depois. Sonhos com aquele vilarejo, com as pessoas vagando pelas ruas e principalmente com o som dos passos atrás de mim. Até hoje tenho esses sonhos. Às vezes são tão vívidos que acordo ofegante com a sensação de que ainda estou lá, presa naquele lugar. Há momentos em que, estando sozinha em casa, tenho a impressão de que alguém está me observando. Olho em volta, mas nunca vejo ninguém. No fundo, sei que o que aconteceu naquela ponte não foi apenas uma ilusão. Eu fui para algum lugar, um lugar que não deveria existir, e sinto que algo ou alguém me chama de volta. Terceiro caso. Eu sempre fui apaixonado por fotografia. Não sou profissional, apenas um amador que gosta de capturar momentos, cenários e, principalmente, a arquitetura da cidade onde vivo. Morei a vida inteira no mesmo bairro, em uma cidade de médio porte, e já estava mais do que familiarizado com cada rua, cada prédio antigo, cada praça e esquina. A fotografia, para mim, era uma forma de enxergar a beleza oculta no cotidiano. Nunca imaginei que algo tão banal como uma simples foto pudesse desencadear a experiência mais perturbadora da minha vida. Tudo começou em uma tarde de sábado. O céu estava nublado, com aquela luz suave que é perfeita para fotografar, sem as sombras duras do sol. Decidi sair para caminhar pelo centro da cidade, um lugar onde coexistem prédios modernos e antigos.
Gosto especialmente dos edifícios históricos, das fachadas decoradas e das ruelas que ainda preservam um charme de outra época. Passei horas andando e tirando fotos de tudo o que me chamava a atenção, desde detalhes arquitetônicos até cenas cotidianas de pessoas indo e vindo. No final do dia, voltei para casa e transferi todas as fotos para o computador. Como sempre, fiz uma revisão rápida para ver o que havia capturado, excluindo as imagens que estavam borradas ou mal enquadradas. Mas foi quando eu estava quase no final das imagens que notei algo estranho. Em uma das fotos, tirada perto de uma esquina, que conheço bem, havia uma casa ao fundo que me chamou a atenção. Era uma casa que eu tinha certeza de nunca ter visto antes. Não era um prédio especialmente chamativo, mas tinha algo nela que me incomodava profundamente. A casa era antiga, com um estilo que não combinava com o resto dos edifícios ao redor. As janelas eram escurecidas, como se estivessem cobertas por uma camada grossa de fuligem ou poeira. O telhado era inclinado e as paredes tinham um tom acinzentado, desgastado pelo tempo. Não era só o fato de nunca ter notado aquela casa antes, mas a sensação de que ela não deveria estar ali. Havia algo errado nela, algo que parecia fora de lugar. Fechei a imagem e voltei para a foto original, tentando lembrar exatamente onde eu estava quando a tirei. Fiquei intrigado. A casa parecia real, sólida, mas como era possível que eu nunca a tivesse visto antes num local tão familiar? Não era como se estivesse em uma rua distante ou oculta. Ela estava bem ali, no meio da cidade, e ainda assim parecia invisível para todos, exceto para a minha câmera. No dia seguinte, minha curiosidade me levou de volta ao local. Queria ver aquela casa com meus próprios olhos, confirmar que ela estava lá. Peguei a câmera, fui até o ponto exato onde havia tirado a foto e olhei ao redor. Nada. A casa simplesmente não estava lá. Tudo o que vi foram os mesmos prédios de sempre, as mesmas lojas e escritórios que eu já conhecia. Olhei para a foto no visor da minha câmera novamente, tentando encontrar algum ponto de referência, mas era como se a casa tivesse desaparecido. Passei os dias seguintes tentando ignorar o que havia acontecido. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que talvez tivesse feito alguma confusão, que a casa pudesse estar mais ao longe e eu simplesmente não a tivesse encontrado. Mas isso não explicava a sensação perturbadora que começou a me acompanhar sempre que eu saía para fotografar. Era como se uma sombra invisível estivesse me observando, me seguindo. Às vezes, quando olhava através da lente da câmera, achava que via um vulto, um movimento rápido, mas ao baixar a câmera e olhar diretamente, não havia nada. As coisas começaram a ficar realmente estranhas algumas semanas depois, enquanto fazia um ensaio de fotos noturnas. Voltei a ver a casa, dessa vez em um lugar completamente diferente, do outro lado da cidade, numa rua que eu também conhecia bem. Era impossível. A casa simplesmente não poderia estar ali, mas lá estava. Edlan, através da lente da minha câmera, com as mesmas janelas escurecidas e aquele telhado inclinado. Tentei focar, ajustar a câmera para tirar uma foto mais detalhada, mas a sensação de estar sendo observado era tão intensa que meus dedos tremiam. Ainda assim, consegui tirar uma foto. Quando olhei para a imagem capturada, meu coração quase parou. Havia algo mais na foto agora. Nas janelas escuras da casa eu podia distinguir formas, silhuetas de pessoas. Estavam lá me observando, 3 figuras vagamente visíveis, como sombras emolduradas pela escuridão das janelas. Senti seus olhares, mesmo através da foto. Aquilo me deixou apavorado. Desliguei a câmera e fui embora, mas a ideia de voltar ao local não me saiu da cabeça. No fundo, eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo, que precisava encontrar aquela casa. Passei dias obcecado, revisando todas as minhas fotos antigas,
mas não havia mais vestígios da casa. Ela só aparecia por acaso, e apenas quando eu olhava através da câmera. Numa noite, depois de semanas de inquietação, resolvi tentar algo diferente. Peguei minha câmera, saí de casa e voltei à rua onde a casa havia aparecido pela última vez. Estava vazio, como sempre, o mesmo cenário comum de prédios e calçadas. Mas quando levantei a câmera e olhei pela lente, lá estava a casa, como se estivesse esperando por mim. Decidi que dessa vez eu iria até ela. Caminhei em direção à casa, guiado pela visão da câmera, mesmo sabendo que ela não deveria estar lá. Quanto mais eu me aproximava, mais o ambiente ao meu redor parecia mudar. As luzes da rua ficaram mais fracas, e a brisa noturna, que antes soprava levemente, ficou estranhamente parada. Era como se o mundo ao meu redor estivesse se distorcendo. Não sei explicar de outra maneira, mas era como se eu tivesse cruzado para outro lugar, um lugar onde o tempo e o espaço não seguiam as mesmas regras. Cheguei à casa. De perto, ela era ainda mais opressiva. As paredes, que pareciam de pedra, eram frias ao toque, e as janelas escuras me davam a sensação de que havia algo ou alguém lá dentro me observando. O ambiente ao redor estava quase silencioso, exceto pelo som dos meus próprios passos no chão. Então, ouvi um som suave, como um ranger de madeira velha, vindo de dentro da casa. Meu instinto foi correr, mas algo me puxou para a frente. Fiquei parada por um momento e pelas janelas vi as silhuetas que antes estavam distantes. Agora estavam mais próximas. Eram pessoas, ou pelo menos pareciam ser. Elas me observavam com uma intensidade que me gelava até os ossos. Não consegui me mexer, não consegui desviar o olhar. Estava completamente paralisada. Não sei por quanto tempo fiquei ali, mas em algum momento algo quebrou o transe. Um barulho talvez, ou apenas meu corpo finalmente reagindo ao pavor. Dei um passo para trás e então corri, sem olhar para trás, atravessando as ruas, tentando escapar daquela sensação esmagadora de que algo estava me seguindo. Fui encontrada horas depois, vagando pelas ruas de um bairro desconhecido, completamente desorientada. Quando me perguntaram o que aconteceu, não consegui explicar. Como eu poderia? A casa era real, mas ao mesmo tempo impossível. Eu sabia que não fazia sentido. As pessoas que me encontraram disseram que eu estava em estado de choque e que o bairro onde me acharam ficava a quilômetros de onde eu deveria estar. Desde então, a presença que antes eu apenas sentia casualmente agora parece me acompanhar sempre. Não importa onde eu esteja ou para onde vá, sinto os olhares. Sempre que pego minha câmera, hesito antes de olhar pela lente. E às vezes, quando crio coragem, vejo a casa. Ela está lá, esperando, e sei, no fundo, que um dia ela vai me levar de volta. Quarto causo. Meu nome é Vicente e sou proprietário de uma loja de antiguidades há mais de 30 anos. Ao longo desse tempo, aprendi a identificar objetos que carregam uma certa energia. Móveis, relógios, obras de arte e até livros que parecem ter uma história oculta, algo que transcende sua mera existência física. Mas em todos esses anos, nunca lidei com algo tão perturbador quanto o espelho que adquiri em um leilão há cerca de 6 meses. A princípio, parecia um espelho antigo como qualquer outro. A moldura era de madeira escura, com detalhes esculpidos, à mão, talvez do século XIX, e a superfície do vidro mostrava os sinais normais de desgaste pelo tempo, com manchas sutis nas bordas e uma leve opacidade. Comprei o espelho em um leilão de bens de uma velha mansão nos arredores da cidade, junto com outros itens que julguei interessantes para a revenda. Não dei muita atenção a ele naquele momento, mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que algo estava errado desde o início. Eu só não sabia ainda.
Quando o espelho chegou à minha loja, coloquei-o no fundo, próximo a outros itens maiores que ocupavam bastante espaço. Inicialmente, ele não atraiu muitos olhares. A moldura, embora bonita, não era especialmente chamativa, e a maioria dos clientes que visitavam a loja buscava peças mais funcionais ou decorativas, como mesas e cadeiras antigas. Foi só depois de alguns dias que percebi que algo estranho começava a acontecer. A primeira vez que notei algo diferente foi numa tarde tranquila de quarta-feira. Estava sozinho na loja, organizando algumas porcelanas em uma prateleira, quando senti uma mudança na iluminação do ambiente, como se a luz estivesse sendo filtrada de uma maneira diferente. Olhei ao redor e meus olhos se fixaram no espelho. O que me chamou a atenção foi que, embora o reflexo parecesse normal à primeira vista, algo parecia errado. As sombras não estavam na mesma posição das coisas ao redor, como se a luz no reflexo fosse diferente da luz real na loja. Aproximei-me, curioso, e observei o espelho mais de perto. O reflexo me mostrava claramente, mas ao fundo, além de mim, as prateleiras e móveis estavam estranhamente distorcidos. Era uma mudança sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para me causar desconforto. Talvez fosse apenas a iluminação da tarde, pensei, ou algum efeito do vidro envelhecido. Decidi não dar muita atenção àquilo. No entanto, as coisas começaram a escalar. Alguns dias depois, um cliente frequente entrou na loja. Era um senhor idoso que sempre passava para conversar sobre móveis antigos e relíquias. Naquele dia, ele se deteve em frente ao espelho por um longo tempo. Eu estava ocupado com outro cliente e não prestei muita atenção, até que ele veio até mim com um semblante pálido e inquieto. "Vicente, esse espelho..." começou ele, hesitante. "Você já notou algo estranho nele?" Tentei desviar o desconforto. Espelhos antigos sempre têm suas peculiaridades. Às vezes, a superfície desgastada cria distorções. "Não é isso," ele respondeu, olhando para o espelho novamente, visivelmente perturbado. "Eu vi algo lá, um rosto, mas não era o meu. Era como se alguém estivesse me observando através dele. Aquilo me deixou intrigado. Ele não era o tipo de pessoa que se deixava levar por superstições ou fantasias. Era um homem cético, prático. O fato de ele ter visto algo tão perturbador me fez reconsiderar. Agradeci por me contar e prometi observar o espelho mais de perto. Naquela mesma noite, depois que a loja fechou, decidi investigar. Peguei uma cadeira, posicionei-a em frente ao espelho e sentei-me diretamente diante dele, a poucos centímetros de distância. O reflexo me devolveu meu olhar fixo, mas o ambiente ao fundo parecia de alguma forma mais escuro. Havia algo nas sombras que eu não conseguia identificar. Uma profundidade incomum nas partes mais escuras do reflexo, como se as sombras tivessem mais densidade do que deveriam. Conforme continuei observando, a sensação de que algo estava errado se intensificou. Comecei a notar que o reflexo não correspondia exatamente à realidade da loja. Era sutil, mas as luzes refletidas eram mais fracas, as cores menos saturadas, como se a versão refletida do mundo estivesse em um estado de decadência. Mas o que me fez levantar imediatamente foi o que vi a seguir. No canto do espelho, onde deveria haver uma estante cheia de livros, vi uma janela que não existia na minha loja. Através dessa janela, eu podia ver uma rua sombria com prédios decrépitos e sem vida, e uma leve névoa pairava no ar. Fiquei parado, perplexo, tentando entender o que estava vendo. Era impossível. Aquele reflexo mostrava um lugar que não existia, pelo menos não no mundo real. Minha primeira reação foi afastar-me do espelho e me convencer de que tudo não passava de uma ilusão causada pelo cansaço ou pela iluminação da loja.
Mas à medida que os dias passavam, a sensação de que o espelho estava de alguma forma vivo começou a se intensificar. Sempre que eu passava por ele, sentia um frio inexplicável subir pela espinha, como se algo estivesse me observando do outro lado. Então os sonhos começaram. Nas semanas seguintes, quase todas as noites, eu sonhava com aquele lugar que via no reflexo do espelho. Era uma cidade decadente, um lugar sombrio e desolado. As ruas eram estreitas e ladeadas por prédios altos e antigos que pareciam abandonados há muito tempo. Não havia ninguém à vista, mas eu sempre tinha a sensação de estar sendo observado. O ar era quase sufocante e uma névoa pesada e constante parecia envolver tudo. No fundo da minha mente, eu sabia que aquele lugar não era apenas fruto dos meus sonhos. Era real de alguma forma. Aquele espelho estava me mostrando um outro mundo, um lugar além do nosso. Certo dia, decidi que precisava investigar mais a fundo. A essa altura, eu já não conseguia tirar o espelho da cabeça. Ele parecia me chamar, como se houvesse algo lá esperando para ser descoberto. Sabia que era perigoso, mas ao final do expediente, fechei a loja mais cedo e me preparei para passar mais uma noite, observando o espelho. Sentei-me novamente em frente a ele, com a luz da loja iluminando suavemente o ambiente. Dessa vez, o reflexo da cidade estava ainda mais claro. As ruas sombrias e os prédios decrépitos eram visíveis com uma nitidez assustadora. Eu podia ver detalhes que antes não havia notado. Cartazes rasgados nas paredes, lâmpadas de rua, piscando ao longe e até portas e janelas entreabertas. Então, vi algo que fez meu coração acelerar. Havia pessoas. Figuras indistintas caminhavam pelas ruas, mas algo nelas estava profundamente errado. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos, como se fossem marionetes puxadas por fios invisíveis. E ainda assim, mesmo com essa aparência distorcida, eu sabia que elas me observavam. Sempre que olhava diretamente para uma dessas figuras, elas paravam por um momento, como se estivessem conscientes da minha presença. Decidi fazer algo que até então eu não havia cogitado. Toquei o espelho. A superfície do vidro estava fria, como eu esperava, mas o que aconteceu em seguida foi completamente inesperado. Quando meus dedos tocaram o vidro, senti uma leve vibração, como se o espelho tivesse uma vida própria, como se estivesse pulsando com uma energia oculta. Uma força estranha pareceu puxar minha mão e por um momento tive a sensação de que poderia atravessar o vidro. A sensação era tão real que recuei imediatamente, o coração batendo acelerado no peito. Aquela noite foi a última vez que toquei o espelho, mas desde então ele parece ter ganhado um controle sobre mim. Não consigo mais olhar para ele sem sentir uma atração inexplicável, como se algo estivesse me tentando puxar para o outro lado. E os sonhos, eles se tornaram mais intensos. Agora, além de ver a cidade decadente, caminho por suas ruas, sinto o peso do ar opressivo, o frio cortante e ouço sussurros de vozes distantes, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar comigo. Procurei informações sobre a origem do espelho e contatei o leiloeiro que o vendeu, mas ele também não sabia muito sobre sua procedência. Disseram-me apenas que fazia parte de uma coleção antiga de uma família que desapareceu misteriosamente há décadas. Não havia registros de onde o espelho foi feito ou quem o fabricou. Era como se ele tivesse surgido do nada. Agora estou em um dilema. Sei que deveria me livrar do espelho, vendê-lo ou destruí-lo, mas algo me impede. Sinto que, de alguma forma, ele está conectado a mim, e que se me desfizer dele, estarei perdendo a chance de descobrir algo muito maior. Ao mesmo tempo, tenho medo do que pode acontecer se eu ceder completamente a essa atração. Será que o espelho é um portal para outro mundo, um lugar que existe além da nossa realidade?
Ou será que tudo não passa de uma ilusão criada por uma mente que está lentamente se deteriorando? Não sei. O que sei é que toda vez que olho para o espelho, sinto que estou à beira de um precipício e que um dia não terei escolha senão atravessá-lo. E, no fundo, tenho medo de que, quando isso acontecer, eu não consiga mais voltar.